Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, hoje é dia de jogo, hoje é dia de Sul-Americana. Vasco tem um desafio no São Januário, tem a obrigação de vencer o grandioso Porto Capédio, né? Então, antes de a gente fazer esse pré-jogo, trocar uma ideia sobre o que está acontecendo no Vasco, eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado e crescer no YouTube, para desespero de uma galera que tem uma inveja e torce contra, que eu vou te falar, viu? Olha, eu não vou ficar trazendo nome, botando em capa, porque é tudo que essa galerinha pequena quer aparecer às minhas custas, quer ganhar visualização. É só isso que eles querem. Porque assim, se você pegar esses canais que ficam me colocando em foto, em específico um, que eu não vou ficar citando o nome dele aqui, porque é insignificante, quando ele fala de futebol, não tem visualização, gente. Não tem visualização. Olha, quando atinge 2.000 visualizações um vídeo dele falando de futebol, é um absurdo, é muita coisa. Agora, quando me coloca na capa, bate 10.000 visualizações. Então o que o cara vai fazer? Vai falar de futebol? Não, vou botar o Fontes na capa, porque assim eu ganho meu troquinho para eu fazer meus sorteios de camisa pirata e tomar umas cachaças no final de semana. É isso que fazem. Né, numa incoerência danada com esse papo de agora pode criticar o Pedrinho, porque antes não podia, você falou que tem que apoiar. Eu apoiei a retomada do futebol do Vasco, o pé na bunda da 777. Os malandros tinham que sair do Vasco e quem vendeu tem que ser responsabilizado. Agora, o que mata nessas pessoas, nesses radicais políticos, é que eu boto a camisa do Vasco, é que eu faço vídeo comemorando o gol, é que eu levo a minha família pro estádio, é que eu viajo para fora, para outra cidade para poder ver o Vasco jogar. E isso deixa essas pessoas revoltadas porque eles torcem contra o Vasco. É sintomático, basta você ver, quando o Vasco vence, eles não colocam a cara, eles ficam torcendo pro Vasco perder pra vir fazer vídeo metendo porrada. Esse é o conteúdo, só isso, porque se for falar de Vasco, não se criam, não permanecem na plataforma. E esses torcedores de candidato, pseudos vascaínos que torcem para candidatos e não para o Vasco, né, eles são tão incoerentes porque me acusam de apoiar o Pedrinho, de não fazer oposição. O Levenciano, que é o que o cara tem a xícara, o caneco, o boné, a cueca, a camisa, é Leve Futebol Clube, ele idolatra mais o político do que o Vasco, esteve no meu canal, no dia do aniversário do canal. Eu tenho um diálogo com o Leve muito tranquilo, né, com ele, com o Marcelo Borges, com o Sérgio Frias, com todos os caras da oposição. Ele esteve no meu canal e falou, não vou fazer oposição de ataque, não vou fazer oposição por fazer, nem vou fazer oposição, a gente está aqui para apoiar, para tirar o Vasco dessa situação. O Vascaíno tem que parar de se atacar, o Vascaíno tem que parar de ficar acusando, levantando falso, falou um monte de coisa assim. E eu acho que não me cabe ficar vindo a público agora, ser oportunista, né, no momento que a gente não está numa situação muito boa, e ficar criticando por criticar, porque eu não estou querendo fazer uma oposição que simplesmente se oponha. Né? A gente está querendo, na verdade, nem fazer oposição propriamente dita, a gente quer colaborar para que o Vasco encontre o seu caminho. E eu acho que é isso que todo vascaíno tem que pensar. Existem projetos que podem ser implementados, existem discussões que precisam ser aprofundadas, claro que sim. Né? Então que a gente faça isso da forma mais democrática possível, sem precisar expor ninguém, sem precisar expor nenhum tipo de setor. Eu acho que isso é a maneira mais elegante, mais inteligente de você contribuir realmente para o sucesso do clube. Então nós temos como chegar lá, o caminho está aí, está aberto, a gente só tem que parar de bater cabeça um no outro, porque é isso que acontece. O vascaíno atropela o vascaíno torce contra o vascaíno, né? O vascaíno deseja o mal de outro vascaíno, e enquanto a gente não entender que nós somos uma grande família, e que essa família precisa se acertar, como todas as famílias, que também têm seus problemas, seus desafetos, suas confusões, né? A gente tem que se enxergar dessa maneira e ir à frente. E por isso que, às vezes, eu entendo que o meu silêncio fala mais do que a minha voz. E muita gente não entende isso. Porque, na verdade, o silêncio, muitas vezes, é um gesto. O silêncio é um gesto. Um gesto de colaboração. E eu não vi ele fazer um vídeo criticando, olha, o Leve não vai apoiar, o Leve tá apoiando a gestão Pedrinho, o Leve não vai atacar, tão imbecil que é, você vê que o que esses caras querem é só engajar, cara, só atacar canal que fala de Vasco para poder engajar, porque se for falar de Vasco, não se sustentam na plataforma. Antigamente, falar de 777, de Linderhall, de ACAP, ainda conseguia umas visualizaçãozinhas, mas já, o assunto já está batido, então, quando fala de futebol, não tem visualização.
Quando falo de 777, não tenho visualização. Quando coloco os YouTube, os jornalistas que venderam o Vasco na capa, já não tenho visualização. Eu só tenho visualização quando eu coloco Fontes e o Laureano na capa. É a única maneira de eu conseguir chamar atenção na internet. Então é por isso que esses insignificantes, pequenos, continuam fazendo isso aí, mas é bom, porque hater também gera engajamento, hater também gera visualizações. Então toda vez que comentam o meu canal, seja para falar bem ou seja para falar mal, tá me ajudando a crescer na plataforma também, tá? Bom, dito isso, depois de perder esse tempo todo com quem não vale a pena, com gente pequena, vamos falar de Vasco. Antes só vou falar dessa situação do Pedrinho BH. Eu falei aqui várias vezes, modelo de negócio, compra de clube grande, isso não é bom para quem quer investir quem quer investir dinheiro. Você é um empresário bilionário, tem tanta coisa para você investir, você vai comprar um clube grande. Se você compra um clube pequeno e de médio porte, ok. Por quê? Você não precisa montar super time, você não precisa estar disputando Libertadores, você não precisa estar brigando por título, né? O custo para você, operacional, para você manter um time de pequeno e médio porte, ele é relativamente baixo. E você pode, com venda de jogadores, revelação, trabalhando na base, estando em competições, levantar uma grana. Aí sim, esse negócio é bom, porque não tem pressão de torcida. Agora, quando você compra um clube grande, que tem pressão de torcida, que tem cobrança por título, que você tem que investir em jogador caro, pagar salário alto, isso faz com que o negócio de futebol não seja um negócio atrativo. É o que eu falo aqui. O Pedrinho BH acabou de confirmar tudo isso que eu venho falando aqui, ó, há muito tempo. Detonou o Alexandre Matos, falando que só fez contratação cara e que não resolveu o problema do Cruzeiro. Quando eu falei que estava contratando o Bunda de Silicone, o Cássio, lá o Fagner, só jogador encostado nos clubes, até o Rony, que era reserva no Palmeiras, só refúgio. Teve vascaíno falando, né, o Cruzeiro tá montando uma seleção, tá montando um grande time, vai brigar por tudo, e olha o Vasco aí. Falei, cara, olha o Vasco aí, a gente tá olhando e tá criticando. Agora não tem nada a ver a situação do Cruzeiro. O Alexandre Matos superfaturou o Cruzeiro também. O Pedrinho BH falou, né? Tem empresário aí de jogador que ganha 2 milhões por mês, que ganha 200 mil de comissão por mês. Quando eu tiro 3% de lucro no meu negócio, eu dou pulo de alegria. Então, pra mim, futebol não é um negócio legal. Ele falou, né? Futebol não é um negócio, não é um bom negócio para quem quer investir. Então ele deixou claro, assim, pode ser daqui a 5 anos, mas hoje não é. Custa muito caro, é muita cobrança, e é o que eu falei. Então esse negócio de, vai vender, que vai chegar um cara e vai fazer o time... Não vai, não vai. O Botafogo foi campeão ano passado. Vê se o Botafogo não for campeão da Libertadores brasileira esse ano, se o Botafogo vai operar em superávit, se o Botafogo vai ser rentável, se vai faturar, se vai se sustentar no médio e longo prazo sem ganhar título. Porque ganhou o ano passado. Mas vai brigar por título, vai. Mas vamos ver se isso, falando em negócio, se isso vai ser bom para o Texto e se ele vai cansar dessa brincadeirinha. O ano passado, beleza, ganhou, foi legal, foi bacana, o modelo do Botafogo funcionou. Vamos ver daqui a alguns anos se isso vai se manter. Vai se manter e se o Botafogo é só uma exceção à regra, tá? Então tá aí o Pedrinho BH rasgando o verbo com relação às contratações e ter comprado o Cruzeiro, tá? Sobre o Maracanã, falei aqui e repito, quando falar do Maracanã, eu falei, o Vasco não tem que jogar no Maracanã. Por quê? Porque as condições que dão para o Vasco jogar no Maracanã, elas são um lixo. Joga, apesar de ser mandante, joga como visitante, tem tratamento de visitante, paga aluguel caro, não tem renda de bar, não tem renda de lanchonete, não tem renda de estacionamento, né? Então eu falei isso aqui. Uma vez que chega o CEO, a Modelo, e vai lá na Globo e fala, olha, a gente queria jogar em São Januário, o BEP não deixou. Depois a gente fez um acordo para jogar no Maracanã, e aí os torcedores entraram na justiça e conseguiram, mas a gente já tinha um acordo. Aí o que é esse acordo? Diminuiu o aluguel do estádio, caiu pela metade. O Vasco pode agora, como mandante, colocar bandeira, ornamentar, pintar com a cruz de malta o estádio todinho, contanto que depois entregue do jeito que estava, né?
vai ter as rendas de bares, restaurantes, estacionamento e ainda vai ter 50% dos ingressos, de carga de ingresso nos jogos Vasco-Flamengo, Vasco-Fluminense e também vai ter aí, parece que até 2026, 19 ou 18 jogos que vai poder fazer no Maracanã. Então conseguiu ainda jogos extra, porque o estádio de São Januário vai estar alugando. Como é que eu vou manter um discurso de atacar a gestão só por politicagem? Agora, uma coisa é faço crítica aqui. Uma coisa, eu mantenho a minha crítica aqui. A postura do Vasco de aceitar que o Fluminense fique no lado sul, que era o lado, no Maracanã, que era o lado que historicamente pertencia ao Vasco. Isso aí tinha que ter batido o pé e não aceitado de jeito nenhum, tá? Isso aí foi conquistado. Não é uma coisa que o Vasco achou legal jogar ali e ficou ali. Não, foi conquistado. Tá? O Vasco teve direito, como primeiro campeão, de jogar nesse setor. Então, isso aí era uma coisa que deveria ter brigado mais para o Vasco. Aí sim, aí para mim fecharia o pacote completo. Mas tá aí, então, com relação ao Maracanã, para que a gente não fique só na crítica política, fazendo politicagem, tá? Essa é minha opinião, minha opinião. Agora, tem gente que faz a crítica e não tem nada a ver com política. Faz a crítica normal, tem um pensamento diferente e isso acontece, tá? Bom, virando a chave sul-americana, teremos um jogo hoje da Sul-Americana, Vasco e Porto Cabede, e amanhã tem Lanús e Melgar. Os dois jogos são às 21h30, hoje e amanhã. Lembrar que ninguém venceu nesse grupo, né? Só foi o empate do Vasco com o Melgar e o empate do Porto Cabede com o Lanús. Todo mundo com 1 ponto, são 6 rodadas, 3 jogos em casa e 3 jogos fora. A gente está indo para a segunda rodada, né? Um time, o que ficar em primeiro, que se classifica para a próxima fase, para as oitavas da Sul-Americana, de forma direta. O segundo time vai jogar uma repescagem contra os terceiros que vão cair na Libertadores. Então você tem essa repescagem para você passar para a próxima fase, né? E por isso que é importante o Vasco vencer hoje, e não só vencer o fraco Porto Cabede, fazer saldo de gols, porque isso vai ser o diferencial lá na frente. O Vasco tem um empate com o Melgar, que foi um empate amargo jogando fora de casa. Se vence o Melgar em casa e faz o dever de casa contra o Porto Cabede nos 2 jogos, fatalmente o Vasco estará classificado para a próxima fase. Até porque o Lanús não é também esse bicho de 7 papão, embora seja do grupo ali o melhorzinho dos 3. O Lanús é melhor do que o Melgar e do que o Porto Cabede, tá? Tem umas coisas quando eu tô editando, nem eu acredito que eu falei, cara. Bicho de 7 papão, deve ser o bicho de 7 cabeças misturado com o bicho papão. O bicho de 7 papão. É a mente que já tá bugada, né? Tá, então tá aí, essa é a situação do grupo do Vasco na Sul-Americana. O jogo tem transmissão pela ESPN Grupo e o Disney Plus. A provável escalação do Vasco é o time titular do Fábio Carille: Léo Jardim, PH, João Vitor, Maurício Lemos e Piton. De olho nesse João Vitor que tá jogando nada. Hugo Moura, Paulinho Coutinho e Nuno Moreira. Garré e Verrete. Garré tá precisando jogar alguma coisa para justificar a titularidade também, tá? Para mim, já não tá merecendo ser titular. Não sei com relação ao Adson, ainda tá em condições, se pode jogar um jogo inteiro, mas para mim o Adson, se volta à situação que tava o ano passado, é titular no lugar do Garré. Tá aí a provável escalação do Vasco e o Porto Cabede do técnico Vasco Faísca. Eu não vou falar a escalação porque ninguém conhece nenhum jogador do Porto Cabede, tá? Para finalizar, vou deixar um trecho de uma entrevista lá do Wellington, lembra do Wellington Campos? Grande amigo do Osório, né? Ele entrevistou o De Aranha e o De Aranha falou que, olha, o Pedrinho quando falou que o Vasco tem o 8º melhor elenco do Brasil, ele tava mamado, não tem condição não, tava mamado porque não tem, e aí ele tá questionando, o debate lá era com relação ao Carille ter botado 8 reservas, se isso partiu do Carille ou se foi uma decisão em conjunto com a gestão, com o Pedrinho, com o Felipe, com o departamento fisiológico, porque se foi só o Carille, né, o Carille errou, mas errou feio. Agora, se foi dividindo, os gestores também erraram. Então, vou deixar ele falando que se o Pedrinho falou que o Vasco é o 8º melhor time do Brasil, ele tava mamado, tá? Curte, se inscreve no canal, se liga nos vídeos curtos que eu tô publicando no canal aqui o dia inteiro com notícias do Vasco, né? E mais tarde a gente vem com pré-jogo ou live, enfim, fica ligado que hoje é dia de Vascão. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Carille chegar e mudar 8 jogadores, praticamente entregando o jogo pro Corinthians, ou então é verdadeira aquela história do que o Pedrinho, que eu não concordo.
Pedrinho devia estar mamado quando falou um troço desse. Que o Vasco tem o 8º melhor elenco do futebol brasileiro. Os 8 melhores. Isso aí é conversa. Não tem. Não tem. O Vasco nem tem um time montado ainda. Tem bons jogadores, tem vários jogadores de qualidade, mas não é um time montado ainda. Essa que é a verdade. Precisa de alguns reforços. Então, eu quero saber o seguinte: foi você, Carille, que fez isso sozinho? Se foi, você é o responsável por uma das maiores aberrações que eu vi na minha vida. Mas hoje...